Estamos reunidos no Café Literário do Pen Clube do Brasil, no dia 13 de julho de 2020, para discutir a obra Sangue de Coca-Cola, de Roberto Drummond. É um livro de 1980 e é um autor que nasceu em 1933, faleceu em 2002 e ficou muito famoso pelo seu livro A Morte de DJ em Paris, de 1975, que recebeu o Prêmio Jabuti. E ele teve outras obras muito importantes, como Hemingway, no dia que Hemingway foi crucificado, e Hilda Furacão, né? Que é de 91, Hilda Furacão. Faz parte de um grupo de autores de literatura depoimento, onde você tem Eloneida Studart, parece que é a única mulher que escreveu nesse período que eu conheça. Dal é um Pássaro Azul, 75. Zero, um livro muito importante do José Inácio Loyola Brandão, que é um pouco essa literatura pop, assim. Depois, em 77, Em Câmara Lenta, do Renato Tapajós, que também é experimental, porque é um livro todo, é um ato terrorista todo no presente. Depois, 79, O Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que é um livro muito lido, muito importante, autobiográfico e memória. E também Ivan Ângelo, de 76, A Festa, que tem também essa estrutura de ser uma festa do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Mesmo que não no ano, todo mundo percebe a conotação política do golpe de Estado de 1964. Então, a ideia do livro é: o país bebeu Coca-Cola, quer dizer, bebeu o consumo, mas ficou banhado em sangue. Apesar disso, ele está vivendo uma revolução da alegria. A palavra revolução também é usada de uma forma cômica, paródica, né? E era comum, nem sabia disso, na prisão, darem LSD para os prisioneiros, não conhecia essa tortura, para eles começarem a falar a verdade. Então, aqui, o país bebeu LSD com Coca-Cola e começa a dizer a verdade. Mas essa verdade é uma mentira, porque o 1º de abril é o dia da mentira. Então, nós temos várias metáforas aí, algumas mais claras e outras menos claras. A mais clara é uma festa de 30 mil pessoas no Palácio de Cristal, que evidentemente é Brasília, um pouco como a festa do Ivan Ângelo, né, de 75, e outras não são tão claras assim, pelo menos para mim. Por exemplo, são meio esotéricas. O ouriço, né? O livro termina com um urso desdentado no zoológico, são coisas que eu não captei muito bem. Mas a gente vai poder discutir bastante e serei esclarecida pelos meus colegas. Estamos em presença de Luísa Lobo, que sou eu, Alquimeno Bastos, nosso outro coordenador, Sônia Zinger, Carmen Elias, Maria Pompeu, Luiz Felipe Ribeiro, Déia Mesquita e Heloísa Barbosa. Vou dar a palavra, então, ao nosso coordenador, Alquimeno Bastos. Boa tarde ou noite, o momento é ambíguo, e eu queria começar a falar de Sangue de Coca-Cola, lembrando que o Robert Drummond, e isso era muito de época, propôs o que ele chamou de um ciclo da Coca-Cola subsequente ao ciclo da cana-de-açúcar, José Luiz do Rego, e do cacau, de Jorge Amado. Então, já se cria aí um antagonismo, porque os dois ciclos anteriores têm um forte caráter regionalista, aludem a matérias-primas de um país agrário, não é? Enquanto que a Coca-Cola é, por excelência, a marca da globalização. Não há um ponto, por mais remoto no mundo, onde você não encontre alguma coisa ligada à Coca-Cola. Sangue de Coca-Cola é, portanto, a realização desse projeto. Até onde isso é verdadeiro ou não é uma questão de o analista apontar. Mas há um outro aspecto também a merecer a nossa atenção, que é o vínculo
que Sangue de Coca-Cola, como a obra do Roberto Drummond no todo, tem com a pop art. Ele se achava muito identificado com a cultura popular, especialmente com a música pop anglo-americana, mas o seu vínculo mais nítido, no meu entender, e eu disse isso para ele, é com a pop art, pelo fato de ele recolher, abrigar, não é, referências da cultura popular de forma oceânica. São marcas registradas que atravessam o texto, e eu costumo dizer que uma personagem do Roberto Drummond não pega uma caneta para escrever, porque essa caneta será Bic ou será Park 51, há sempre uma marca. E Coca-Cola é, portanto, um ícone representativo desse universo da cultura de massa. É aquilo que o Abraham Mollet chamou de autodidaxia, são as coisas que estão no nosso cotidiano, das quais a gente toma ciência sem se interessar necessariamente. Bom, daí a gente passa para Sangue de Coca-Cola como realização ficcional literária. O romance se abre com uma dedicatória em que se fala da visão carnavalizada e lisérgica, portanto, juntando já, não é, esses dois elementos de evasão da realidade, um convencional, que é o carnaval, com data marcada, e o outro que é a viagem muito popular entre a contracultura dos anos 60, 70. Daí decorre o que eu chamo de referencialidade oblíqua, porque essas marcas registradas, elas invadem o texto do Roberto Drummond, mas não resulta disso um trabalho documental, um romance político ancorado na realidade empírica. Os nomes estão todos lá, como diz alguém numa das orelhas da minha edição, mas estão para serem desmentidos. Estão para simultaneamente aludirem a essas figuras e, ao mesmo tempo, desviarem desse documentalismo. Quando se fala de uma visão carnavalizada e lisérgica, quando se diz que o Brasil bebeu Coca-Cola com LSD, já se afasta o possível caráter documental dessa obra. E realmente o romance é isso. São 10 núcleos dramáticos, com 3 pausas que refrescam, que já era o slogan da Coca-Cola. Esses núcleos dramáticos podem ser lidos independentemente uns dos outros, embora, no fundo, todos se conectem, e tudo se passa, exceto, é claro, as memórias, num dia 1º de abril de um ano indeterminado, quando vai se realizar uma daquelas festas no mais alto edifício da América Latina. E esse 1º de abril se transforma tanto em carnaval quanto em procissão. E existe mesmo um repórter que cobre como que ao vivo esses elementos todos. A Luísa acabou de falar aí dessas alusões. É um aspecto que merece estudo à parte, essa presença ostensiva de animais. Porque existe a borboleta, existe até um cavalo que fala, não é? O cavalo Albany fala. Portanto, isso merece um estudo à parte. Podemos imediatamente dizer que se trata de uma sugestão de um mundo desumanizado. Mas essa seria uma resposta muito simplista, porque justamente esse carnaval impede que nós tenhamos assim uma referência explícita. O risco desse tipo de trabalho que o Roberto Drummond, no qual ele se esmerou, é a obsolescência. Porque essas marcas, se elas são fáceis de serem entendidas, talvez para o leitor mediano, contemporâneo das primeiras edições, elas tendem a ficar obscurecidas com o passar do tempo. Mas, mesmo assim, sobrevive um núcleo, não é, de vigor nessa ficção que faz de Sangue de Coca-Cola um romance que merece realmente a nossa atenção. Carmen, Elias, Melhorou? agora vai falar. Eu vou falar assim, impressões que eu tive de um modo geral. Então, eu acho que a obra, como a Alckmin mencionou muito bem a questão carnavalesca, é um pouco mais, né? É carnaval, fantasia, alegoria. Para mim, o que ele faz é uma grande alegoria de uma situação histórica, e aí eu acho que esse livro tem que ser visto mesmo no contexto
daqueles anos ali de fim de ditadura e grito pelo retorno, né, a uma democracia. E, para mim, o que ele fala nessa maluquice aí toda, vamos assim dizer, é da questão da falta de liberdade de expressão dos anos de ditadura, da questão da censura e da alienação. Você ter que fantasiar uma situação, para mim, é uma maneira de você camuflar o que era uma falta de liberdade de expressão. Então, eu tenho que apelar para a fantasia para poder falar daquilo que não se teve a liberdade de falar abertamente. Tá? Então, eu encaro um pouco o livro nessa questão, de uma crítica à falta de liberdade de expressão, a questão da censura e até da alienação, do LSD também, como você falou, o que é verdade, o que é mentira, porque tudo se perde dentro do que seria uma alienação, né, da verdade. Me chamou muita atenção também essa mescla, né, que há entre a propaganda, o jornalismo, as revistas, novelas, a televisão, essa alusão, né, a uma pluralidade de narrativas, uma pluralidade de canais ou de gêneros narrativos. Eu acho que ele tenta justamente mostrar essa difusão, mas tentando, de certa maneira, reunir toda essa base de informação, talvez em busca, né, do que seja o real por trás de todas as versões diferentes. E é bem aquele momento histórico de contradições, de buscas de saída, numa pluralidade de sentidos, para falar de amarguras políticas. Tá? E através dessa alegoria, buscar uma maior conscientização sobre o que é, de fato, a realidade. Para mim, o texto em si é uma busca por um narrar de conteúdo revolucionário, tá? E aproximar, de certa maneira, a linguagem literária para a linguagem pop, para a linguagem do leitor, do coloquial, porque você precisa, naquele momento, despertar consciências na população. Então, usar o máximo possível referenciais dessa vida, né, mais coloquial, mais popular. Tá? Tem essa mescla, né, eu senti uma mescla de tragédia, de sátira, de paródia, com esses elementos da cultura, futebol, luta de boxe, como se fosse essa estrutura de mosaico. Como o Alquimeno também falou, são várias histórias particulares que você pode trabalhar no singular, mas buscando, no total, uma visão da sociedade. Tá? Então, eu vejo uma crítica ao consumismo, à propaganda, à alienação, às multinacionais, essa importação, né, de elementos do consumo de fora, falta de reflexão crítica na nossa sociedade, e, basicamente, é, assim, de um modo geral, o que eu sinto do livro. Tá? Obrigada, Carmen. Vou passar a palavra, então, para Déia Mesquita. 3 a 5 minutos, por favor. Boa tarde. Eu vi o romance acontece numa noite, né? Ou numa noite, num dia, tá? O que já é um traço da modernidade. Né? Um dia que pode ser o dia da mentira. Então, a partir do momento em que pode ser o dia da mentira, você já coloca uma questão muito cara à teoria literária. É ficção? É uma ficção. Ele se diz uma ficção, ele se desnuda enquanto ficcional, na medida em que ele escolhe como data de ancoragem um dia da mentira. Tá? Então, ele já se coloca como ficção. É ainda uma ficção que vai se apropriando de diferentes vozes. Usa essas diferentes vozes, como foi falado, e não define nenhuma das vozes como predominantes. Elas todas fazem parte dessa voz maior de um narrador. Quem é o narrador? É alguém chamado Tyrone Power, que é o nome de um ator americano que era muito famoso nessa época. Belíssimo, e era um ator de filmes, acho eu, de espadachim, né? Tyrone Power, grande herói de filmes de espadachim. E aí ele vai criando toda uma simbologia de um universo que é caro, exatamente como foi falado, na cultura popular. E uma cultura popular de consumo. Não é à toa que é sangue de Coca-Cola, não é sangue de alguma outra coisa que fosse muito brasileira.
Não, é sangue de Coca-Cola, que é um refrigerante de consumo mundial e um refrigerante que é marca de uma colonização americana, assim como o personagem Tyrone Power, que vem do cinema americano. Né? Então, marcando bem uma época, a década de 70, que é a época do Brasil grande, Brasil da Revolução, uma época da grande industrialização, suposta grande industrialização do Brasil, né, do milagre brasileiro. E, ao mesmo tempo em que ele vai retratando isso, retratando de maneira muito indireta, muito alegórica e, por isso mesmo, muito crítica, ele vai fazendo alusões subliminares ao universo de tortura que existia nos porões da ditadura. Né? Existe um grande presidente, que não é citado, a gente faz todas as alusões a quem é esse general, e eu achei curioso que, num determinado momento, ele vai falar do companheiro Urso, e quem fala do companheiro Urso está na voz de Luiz Inácio Lula da Silva, personagem muito recente da história do Brasil, e esse muito nomeado, né? Ou seja, ele já transpõe para o universo do poder dos metalúrgicos, dos sindicatos. Né? Então, o romance é interessante por causa disso, por causa dessa fusão de vozes, da grande alegoria do ato de narrar. Né? Quem é esse narrador? Seria um viajante? Seria aquele narrador que fica só? Ele me parece um grande observador que está vivendo uma situação num dia apenas, um dia muito intenso, um dia no qual ele faz pausa, toma uma Coca-Cola, toma um refresco e volta. Né? E a alusão a LSD. Ao LSD vai supor uma grande alucinação. Seria tudo isso uma grande alucinação? E nós aqui colocando entre parênteses, quem dera tivesse sido uma grande alucinação, mas não foi uma alucinação, foi realidade. Mas, nesse momento, ele está brincando com o leitor, está colocando o leitor lá dentro, e assim, eu, pelo menos, aí vai a opinião de um leitor, romance esse que eu só gostei dele quando cheguei à página final. Não porque tivesse dado só porque tivesse dado graças a Deus o romance, porque aí eu pude fechar esse raciocínio, eu pude compreender a grande alegoria da qual tratava o romance e essas múltiplas vozes. Tá? Essas múltiplas vozes é algo muito atual na literatura de modo geral, né? E é muito crítico, porque desmonta todo o arcabouço da narrativa. E é esse desmonte de arcabouço da narrativa que coloca na tua cabeça assim, múltiplas vozes, falando de um tempo não tão distante, e que vai te lembrar Luiz Inácio Lula da Silva. Foi isso que eu observei no romance. Muito obrigada. Vamos passar para a Heloísa Barbosa. Ok. Bom, no nosso primeiro contato com o livro, na orelha, nós encontramos essa citação. Sangue de Coca-Cola é, sem dúvida, um romance corajoso e criativo. Escrito em plena ditadura militar, seus personagens ditadores apareciam com seus próprios nomes. É impossível discordar da coragem do autor a mencionar as figuras políticas da época com nome e sobrenome. É impossível discordar da criatividade do autor. Como ele próprio diz, o livro é uma visão carnavalizada e lisérgica do Brasil. O livro nos faz pensar em Lucy in the Sky with Diamonds e em Edith Warhol. Mas o auge da música lisérgica e da obra de Warhol se deu na década de 60. Estamos antes de um livro publicado em 1980. Faz parte da arte pop com quase 20 anos de atraso. Eu já falei do aspecto da coragem e do aspecto da criatividade. Ficou faltando lidar com a palavra romance. Trata-se mesmo de um romance? Para mim, trata-se de uma colagem, de um punhado de causos narrados por um mineiro do interior, um bric-a-brac de cenas que não necessariamente compõem um enredo, mas sim uma viagem psicodélica que deu errado, uma bad trip. Como diz o próprio autor, tomou Coca-Cola com LSD e entrou numa bad. Mas, para estar dentro dos cânones da literatura pop, o autor precisa ancorar-se em fatos reais, bem como na cultura popular do momento e numa aproximação ao cotidiano. Trata-se de um livro histórico, ainda que seja uma metaficção historiográfica, firmemente ambientada em determinado momento.
Suas cenas nos levam numa trip de volta aos anos de chumbo da ditadura militar. Para nós que vivemos num país que não tem memória, inebriados pelo cheiro do nosso perfume, talvez seja muito positivo que visitar esse momento doloroso. No entanto, essa ambientação torna o livro datado. Vejam, uma pergunta interessante que um personagem faz é: o que você estava fazendo no dia 1º de abril de 1964? E ele diz que as aulas foram suspensas nesse dia. Mas é na escola que eu deveria estar. Eu não tinha nem 15 anos em 1964, portanto, minha vivência do período foi muito diferente da do autor, que teria uns 30 anos na época, mais ou menos. As minhas lembranças, como a de outros leitores, são diversas das dele. Da cena política, por exemplo, o autor levanta várias personalidades que eu já não me lembrava mais e tive que pesquisar. De certo modo, foi bom, porque me fez recordar os perigos da ditadura. A forte procura pela realidade, por outro lado, distancia o leitor de hoje, como disse a Luísa, como foi falado aqui. Eu exemplifico. Eu li uma dissertação de mestrado, resumida e publicada em artigo num periódico A1, que tenta traçar o significado da expressão "a pausa que refresca", que é o título de várias partes do livro. Como disse Alquimeno, é a propaganda da Coca-Cola, que nós ouvimos, a pausa que refresca ainda fazia o barulhinho do gás saindo. Mas essa pesquisadora acha que é uma referência às pausas que alguns cinemas faziam para consumir. São as pausas que ela diz que são para consumir no meio de um programa de televisão. Quer dizer, nenhuma pesquisadora do mundo acadêmico conseguiu recuperar a referência. Por esses motivos, para mim, o livro se perde num turbilhão psicodélico, cujos personagens não são definidos de maneira clara, são esquemáticos, ao contrário do que diz a crítica, praticamente não interagem e nem sequer se deixam perceber claramente nesse emaranhado polifônico de símbolos. É isso. Muito obrigada. Luiz Felipe Ribeiro. Eu estou olhando tudo isso, mas não me convence muito. Porque, o primeiro defeito, eu sou muito careta, eu nunca puxei LSD, não posso saber se a visão do Brasil com LSD seria essa que o Roberto Drummond nos passa. Agora, o que eu vejo no livro é o seguinte: é uma tentativa de fazer uma coisa modernosa, mas que não se situa. Quer dizer, os núcleos temáticos de que fala o Alquimeno se repetem cansativamente com as mesmas imagens, as mesmas coisas, a narrativa não anda. Aquela moça que está com o pai morrendo no Palácio Cristal volta 500 vezes até o último capítulo, onde ele vai, enfim morrer, sem maiores consequências para a ordem narrativa. Então, eu acho um livro construído de uma maneira muito complicada. Os eventos que aparecem da época da ditadura, para uma pessoa como eu, que vivia não isso teoricamente, vivia na prática, para um outro leitor vai ser muito confuso, porque ele mistura a época sem dar referências concretas, que está saltando de uma época para outra. A coisa não fica clara. Por outro lado, me estranha muito que os únicos personagens que são humanizados são dos assassinos e torturadores. Todos eles estão apaixonados, sofrendo de amor e tal. Então, são os personagens que têm uma dimensão humana dentro do livro. Os outros não têm. A Terê, que vai liderar a passeata, que vai ser assassinada, você não sabe nada, a não ser da tia repressiva. Então, eu achei o livro muito confuso, como um manifesto contrário à ditadura. Não me convenceu em nenhum momento. Eu gosto do Roberto Drummond, outras coisas que ele fez. Esse livro foi, para mim, uma decepção marcante, porque ele, como narrativa, não se estrutura. Amparado na questão psicodélica, ele abandona qualquer lógica narrativa, mas as coisas não se amarram. A própria imagem dos ditadores, ele, de repente, vai fundir numa imagem 2, 3 ditadores diferentes, com comportamentos diferentes. Então, mais ou menos o que eu tenho para dizer, quer dizer, dos livros do Roberto Drummond, o único que não me agradou
não me convenceu. Li com dificuldade, né, porque é um livro que narrativamente se arrasta. Essa é a minha visão, não é a verdade, é a maneira como eu li. Os outros têm todo o direito de ler de uma maneira completamente diferente. É o testemunho de um leitor que viveu essas coisas na prática. Fui preso político, fui torturado, fui exilado, não conheço isso de teoria. O livro realmente não bate com as experiências reais que a minha vida me premiou ou castigou. Tá certo. Tá. Então, vamos dar a palavra para a Sônia. Nós temos 10 minutos. Como a Sônia vai falar 5 minutos, teremos bastante tempo para encerrar. E, conforme for, a gente volta. Ok. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu queria muito contente com a fala do Luiz Felipe e da Heloísa. Então, estou concordando com tudo que o Luiz Felipe falou. Realmente concordo muito. Eu acho que os críticos elogiam esse texto, sendo um texto multinucleado, em que o leitor se diverte, se informa e se engaja, que é um exemplo de pós-modernismo, que tem rigor estilístico. Dizem que Drummond foi influenciado por Faulkner, por Hemingway. Ele é chamado de filho de Joyce. Ele mesmo faz referência a Proust, quando ele intitula Obsessões, de Em Busca do Tempo Fugido. Ou então, quando ele transforma o Soma, do Aldous Huxley, em Lança-Perfume, que é para manter a ordem e fazer todos felizes. Mas eu acho que o livro não faz jus aos precursores, e eu vou discordar totalmente da crítica, concordar com a Heloísa e com o Luiz Felipe. A leitura é penosa, é uma leitura desagradável. O foco, se é que a gente pode falar em foco, é o período da militar e os diferentes graus de engajamento, desde a alienação total até os guerrilheiros que morrem sob tortura. Às vezes, o livro me pareceu ser, não conheço a vida dele, não conheço, mas me pareceu ser uma certa expiação. Me deu essa impressão. Ele é crônica ou ele é ficção? Ele é retrato de uma época ou ele é uma impressão pessoal, uma tentativa de se colocar perante esse período? O problema, para mim, também não está nem em precisões, mas eu acho que é na falta de sutileza. Ele abre explicando que olha, por favor, pense que isso é uma obra carnavalizada e lisérgica, não deixem de perceber isso. Para mim, uma obra ser memorável, seria necessário empatia, identificação, sintonia, reflexão, uma série de reações que não acho que consegue alcançar. E as escolhas de linguagem, então, deixam muito a desejar. Joyce, por exemplo, brinca com a linguagem, seus temas calam fundo no leitor, independente da época e do contexto em que o leitor viva. As imagens de Drummond são superficiais e, como o Alcmeno falou, já são totalmente obsoletas. Eu me lembro, eu vivi essa época, para mim, mas eu duvido que um leitor que nasceu em 1960 possa ler esse livro sem um compêndio de notas. O título, Estado da Fala do senador Paulo Brossard, no comício de 78, lembra os slogans anti-americanos de 1960 e vai ficando nisso. A linguagem pop, me desculpem, mas não precisa ser tão óbvia. A tal da borboleta verde da felicidade aparece de vez em quando pelas páginas. Às vezes ele lembra dela, vou botar a borboleta aqui. E também ele lembra dos olhos verdes. Assim, a borboleta é verde, os olhos são verdes. Mas não há qualquer coerência. Essa obsessão não se justifica. Ele é valorizado pela, eu vou citar, a apropriação de elementos populares de linguagem cotidiana, a valorização do pastiche, a intercalação de gêneros e estilos diferentes. Isso é um autor. Mas, em termos de linguagem, imagens como, vocês me desculpem, os aviões que rugem no céu como leões com saudade da África são banais e são repetidas várias vezes. Além disso, os aviões ficam trovejando sem parar. Eu não vi avião trovejar. É uma escolha banal. Não é uma imagem criativa.
E as repetições são extremamente cansativas. Ele fala que ninguém o reconhece, nem seria capaz de reconhecê-lo. É uma fantasia inspirada na fantasia do Chacrinha. É uma voz hippie, muito parecida com a voz do Djac, que é ouvida. Quer dizer, a voz... Em só uma página, eu contei, há mais de 29 carambas. Então, o vocabulário afro são pobres, extremamente pobres. Em termos de estrutura, dão um enredo, não há começo, não há fim. Os personagens são verdadeiros quadros de uma exposição. Não se desenvolvem, não mudam. Pode-se abrir o livro em qualquer página, pular trecho, ler de trás para frente, não faz diferença. O conjunto é caótico, é incoerente. Para mim, o ponto alto, se a gente pode dizer que é um ponto alto, é a parte dramática, que ele bota um pouco de humanidade na carta do Carlos para a Yara. É muito melodramática, mas não deixa de ser tocante. Parece uma cena de novela da Globo, mas é muito tocante. O caos criado foi pensado para refletir a época, mas não precisava dessa obviedade. Dentre as imagens, a que mais me marcou foi o Brazilian Follies, que é repetido várias vezes. Lembrem, olhem o Brazilian Follies, ele fica falando o tempo todo. Para mim, isso é a definição desse romance. Vale, talvez, o registro de um momento terrível do Brasil, mas é uma insensatez, uma loucura, é uma folly, é uma lisérgica, que está longe de ser uma obra de qualidade literária. Algumas características dessa obra que estão realmente de acordo com a literatura pop, tudo que nós sabemos do Bakhtin e da Linda Hutton, né, na teoria do pós-modernismo, que é esse pastiche. Mais do que a hibridização de gêneros e estilos, é o pastiche. É você pegar as repetições monótonas que estão na televisão, os anúncios, aquela coisa do caramba, do helicóptero número 3, que ele estava também com LSD na cabeça, todas essas imagens repetidas ad nauseam, como se o livro fosse uma colagem do mundo de consumo que ele está criticando. A paródia, né? Parodiando os grandes festas do Palácio de Cristal, os grandes mitos do milagre brasileiro, a mistura de tempos históricos, porque tem coisa como Erasmo Carlos, À Beira do Caminho, em 60, e outras coisas que se passam no milagre brasileiro, que já são na década de 70, tudo isso visto no dia 1º de abril, que dizem que é 31 de março, mas chamam de revolução, mas que a gente sabe que foi no dia 1º de abril e foi um golpe de Estado. Então, esses conflitos todos são colocados de uma maneira desorganizada, mas eu lembraria um princípio da gastronomia que eu estou acompanhando bastante, que eu aprendi o seguinte: o projeto do prato não pode ser maior do que o prato. O resultado do prato é que é o fundamental. E é um livro antiestético, né? E não é um livro agradável de ler. É como se fosse um tabefe no gosto público, aquela nuvem de botas do Mayakovsky. Eu acho que o objetivo é esse, ferir o leitor e chocar o leitor. Agora, é um pouco o que faz o Loyola Brandão no Zero, com relação à burocracia, que é um dos instrumentos também da ditadura de massacrar o leitor, massacrar o cidadão, né? E é uma literatura documento, né? Então, a gente tem esse documento aí. Alquimeno Bastos, por favor. Quem quiser, se inscreve, tá? Eu quero começar por dizer que, no meu entender, estamos cobrando do livro o que ele não é. Não é uma narrativa ordenada, com começo, meio, fim, e nisso o Roberto Drummond está em boa companhia, porque muitos desses procedimentos discursivos, que são elogiadíssimos em autores luminares, por exemplo, em Faulkner, no Som e a Fúria, você chega a não saber que efetivamente está falando. No Jogo da Amarelinha, o Cortázar chega num determinado ponto que diz: daqui, se você quiser, para a leitura aqui. Se quiser continuar, você pode combinar tais e tais capítulos com tais e tais outros capítulos que já foram mencionados.
Na Mulher do Tenente Francês, do John Fowles, um capítulo começa mais ou menos assim. Seria bom se as coisas tivessem se passado como foi contado no capítulo anterior, mas não foi assim que as coisas se passaram. Então, essa desestabilização é característica do romance do século XX. Não há mais, ou melhor dizendo, não é que não haja mais, que isso é radical. Há espaço para tudo. Há espaço também para o romanção. Mas, sem dúvida, a tendência dominante no século XX é o romance minimalista. Não temos mais os grandes painéis da sociedade, correto? Então, o romance não pode ser condenado pelo que ele não se propõe a ser. Outro aspecto que eu acho que também deve ser levado em conta é o fato de que não precisamos da experiência pessoal, termos sido contemporâneos dos fatos, termos sido ou não presos políticos, termos sido caretas ou deslumbrados, para aceitar. Porque eu nunca fui noviça e li a religiosa do Diderot. Quero acreditar que mesmo as colegas também não tiveram essa experiência. Mas, se tivessem, certamente não seria igual a de uma menina no século XVII ou XVIII, por aí. Correto? É exatamente essa disponibilidade que eu acho que o leitor deve ter para absorver experiências que vão além da sua dimensão particular. A alegoria, ela precisa ter, do meu entender, uma disponibilidade semiótica para servir para qualquer situação exemplar. Ali nós temos uma festa trombeteada no mais alto edifício da América Latina, um dos nossos traços culturais. Nós somos os maiores em muitas coisas, inclusive das coisas que não prestam. Nós somos os primeiros, correto? Ou que, se não somos, a gente tem a tendência a gostar de ser. Então, o 1º de abril, se a gente conectar com o momento político, evidentemente, foi um recurso da ditadura de não datar o movimento 1º de abril para justamente não seja uma piada pronta. Foi recuado um dia para 31 de março, correto? Então, o Roberto Drummond como que devolve a realidade histórica. É no dia 1º de abril que efetivamente acontece tudo. E acontece o quê? Se nós pegarmos muitos dos movimentos no Brasil, tem muito daquilo. Essa mistura de carnaval, sem apagar o dado trágico. Correto? Ora, a própria pobreza de linguagem é intencional. Porque o Robert Drummond, doce ilusão, chegou a dizer que queria uma literatura e que o rapaz do elevador lesse com proveito. Doce engano. Porque o leitor comum, menos preparado, ele quer as coisas ordenadas. Ele quer uma linguagem caprichada. Ele jamais vai ler Ulisses. Não vai ler Faulkner. Não vai. Ele vai querer um romance ordenado, com começo, meio e fim, personagens devidamente caracterizados. Então, Roberto Drummond está inserido nessa família pelas suas virtudes, pelos seus defeitos. Quando eu falei da obsolescência, não é tanto em relação aos fatos em si, mas essa convicção de que eu preciso estar up-to-date, eu preciso estar atualizado. Então, hoje eu estaria falando de produtos, não é? Ora, só que isso aí corre necessariamente a obsolescência, corre o risco da obsolescência. Quando eu falei também, desculpa, eu vou encerrar, quando eu falei também da aproximação dele com a pop art, mais do que com a literatura pop ou arte pop, né? Eu tenho a vaidade de achar que isso foi absorvido por ele, depois de uma conversa que nós tivemos, porque no romance seguinte, Hitler Manda Lembranças, foi lançado em 84, não necessariamente o seguinte, a epígrafe é do Manifesto Pop de Klaus Obermann. É exatamente aquilo que ele faz, ou seja, pegar indiscriminadamente todo esse material como se fosse outdoor, como se hoje não precisaríamos tanto desses recursos, né? Mas é exatamente nesses termos. Então, tudo isso é intencional. Eu não acho que a gente não pode, não deve, não pode, eu estaria sendo autoritário. Acho que a gente não deve cobrar da obra o que ela não se propõe a ser. Então, obrigado. Carmen, depois a Sônia, se alguém quiser se inscrever. Carmen.
Não, eu concordo totalmente com o Aquimeno. Eu acho até que a gente tem que pensar que o que vai caracterizar a arte, né, nesse último século, né, que a gente já mudou, mas é a questão da fragmentação. Então, eu concordo com ele. Esse tipo de estrutura narrativa em que você fragmenta é justamente o que vai ser mais característico da obra desse período. Então, tem que ser assim. Não é para se esperar atualmente um romance contadinho, bonitinho, decorrendo por não sei quantos dias, não sei quantas horas, com personagens coerentes. Não se busca mais isso. Isso é uma coisa muito antiga. A gente tem que tirar, e o Aquimeno citou aí vários autores que já trabalham também com essa questão de tempo mesclado, de tudo embaralhado, e para mim isso justamente é um fator fortalecedor. O livro é cansativo de ler? Sim, eu também achei cansativo de ler, aí talvez uma questão proposital, não sei. Talvez proposital, porque aqueles anos foram anos muito cansativos, foram anos chatos de se atravessar. Então, o que a obra está mostrando é justamente como aquilo tudo é maçante. Tá? E a questão do título eu achei muito bem colocado o título. Alguém mencionou, né, que o LSD era dado como método de tortura também, né? Eu não sabia disso. Eu li. Sabendo nessa informação que vocês dão agora. Então, quando se mistura Coca-Cola, que é a colonização americana, porque a ditadura nada foi do que uma imposição maior de colonização americana no Brasil, e você junta o LSD como elemento de tortura, o que você tem é isso. É uma sociedade que sangra por essa questão toda desse imperialismo imposto aqui dentro e transformou todo o país numa alucinação. Então, eu acho que é um pouco isso aí. Obrigada. Eu li no Ernest Bowles, é um autor que trabalha na Universidade de Coimbra, tem um artigo excelente sobre esse livro. Sônia Zinger. Não, é o seguinte, quando a gente racionalizar sobre o livro, a gente racionalizando e criando uma coisa que vai muito além do que aquilo que da experiência que a gente teve da leitura, da experiência que a gente teve do livro. Eu acho que é dizer que a gente espera uma narrativa ordenada, que de jeito nenhum, em momento algum, a gente vive lendo livros desconstruídos, narrativas desconstruídas, sem problema algum, porque simplesmente quando a gente chega no fim, o leitor preenche os vazios, e o leitor faz daquilo alguma coisa que faça sentido e uma razão. Eu não vi uma razão de ser nisso, eu só vi uma tentativa de retratar uma época, e não é a questão também de ser obsoleto ou não. Nós lemos Shakespeare hoje, nós não somos a plateia elisabetana. As referências dele, óbvio, são obsoletas de forma, mas também não são. Ele é universal. Então, um leitor, um escritor, quando ele é bom, ele traz, além das referências elisabetanas ou da época, algo que o torna universal. Esse livro não faz isso. Quer dizer, ele não desestabiliza, ele não choca, ele chateia. Então, o que acontece, realmente, eu gosto de falar a linguagem, como é que ele se expressa. Então, quando alguém diz, deseja alguma coisa, a hiena, como uma hiena perguntando. Pergunta a hiena, que é o lá, como uma hiena perguntando, você fica, sabe? E isso é o livro todo. Então, eu acho que quando você termina de ler o livro, você pergunta, o que eu levei dessa obra? O que eu entendi dessa obra? E eu entendi dessa obra, a Bárbara Eliodoro, às vezes, falava assim, que as pessoas, para teatro, tem que fazer uma escola de teatro, tem que estudar o texto, tem que trabalhar o texto, não é só sair escrevendo. Eu tive a impressão que esse texto foi escrito assim, muito rapidamente ou superficialmente. Eu não, como leitora, eu não vi a qualidade literária que eu esperava. Luiz Felipe Ribeiro, por favor. Um livro que precisa de um manual de instruções para ser entendido não é um bom livro.
Eu não estou discutindo, quer dizer, quando eu referi aqui a situação de ter vivido a ditadura, eu não estou dizendo que isso é um instrumento de leitura necessário. Não quero polemizar com o meu querido Alquimeno. Agora, todo livro de qualidade você lê e acabou. Todo livro que precisa de manual de instruções para ser entendido, do meu ponto de vista, é uma questão de gosto. Não é a verdade, não sou dono da verdade, é apenas o meu ponto de vista. Quando eu pego Os Miseráveis, eu não preciso de manual de instruções. Pego o Dom Casmurro, não preciso de manual de instruções. Quando o livro tem instruções, na minha concepção, é um livro fraco. Só isso. Com relação a essa literatura que tematizou esse período, considerado os anos de chumbo, eu teria a modéstia de recomendar o meu A História Foi Assim, o romance político brasileiro dos anos 70, 80, onde eu tento mapear todas as tendências vigentes no período, desde o romance mais tradicional, passando pelo depoimento, passando por essas tentativas de romper com o próprio estatuto da ficção, porque é essa a riqueza do período. Nós não tivemos só uma única linha, nós tivemos uma diversidade de tratos. Já houve quem dissesse que foi uma literatura do umbigo, mas isso é uma bobagem, não foi, não. Você tem Antônio Calado, você tem Sérgio Santana, você tem Inácio Loyola Brandão, você tem autores que poucas pessoas conhecem, a Eloneida Studas, que você citou, não é? Infelizmente, poucas pessoas conhecem, então isso é vitalidade. E Sangue de Coca-Cola está inserido nisso aí. Eu acredito que a gente tenha dado uma opinião bastante fundamentada por uma leitura bastante minuciosa da parte de todos, e quero agradecer, então, ao Alquimeno Bastos, coordenador, Sônia Zinger, Heloísa Barbosa, Luiz Felipe Ribeiro, Maria Pompeu, que nos assistiu, e Carmen Terezinha Elias. Eu sou Luísa Lobo, estamos no Café Literário, então, do Pen Clube do Brasil.